começa agora mais um programa em destaque, o nosso programa em destaque, que a gente espera essa revista eletrônica maravilhosa para se informar, para refletir, para pensar, eu tô fazendo a coisa certa? E hoje 3 assuntos que vão fazer a gente sim pensar na gente, aprender, refletir. Então, para começar o programa, deixa eu perguntar para você. Quando você vai às perfumarias, ao mercado, vê por catálogo, vê na internet, você sabe qual é a base certa para o seu rosto? Você sabe aplicar direitinho, sem deixar manchas, fica linear, ali com os pelos, enfim. Você sabe colocar a base certa no rosto? Então, a Nanda Marques vai ensinar pra gente diversos truques e vai ensinar a passar a base, né? Falando do jeito assim, pra quem não entende muito de make, passar a base, né? Aplicar do jeito fino. Então, roda aí que é a hora do Dicas de Maquiagem da Nanda Marques. Dicas de maquiagem da Nanda Marques. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. É uma maravilha estar aqui com vocês novamente nesse programa incrível. E hoje eu vim falar sobre base. Muita gente me pergunta assim, Nanda, como eu faço para acertar o tom da base na minha pele? Hoje eu vou falar para vocês o segredo para não ter como errar na hora de você ir comprar a base. Porque muitas vezes a gente compra, né, aí chega em casa, não é o que a gente esperava. Mas enfim, vamos lá que eu vou te mostrar a diquinha que não vai ter como você errar. Bem, quando você for numa loja, o ideal é você ir numa loja que você possa ter acesso às bases, que você possa testar a base na sua pele. E aonde testar a base? A base, a maneira correta de testar a base não tem a orelha? Então, entre a orelha e o queixo, nesse ossinho, né? Eu acho que é a mandíbula, porque ela fica entre o tom do seu rosto e o tom do seu pescoço. Porque nós temos variações de tom, né? Às vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente testa na mão, o que isso não é ideal. O certo mesmo é testar aqui nesse ossinho, tá? Aí você pega a base, né, que a pessoa estiver te indicando, que for mais próximo ao tom que você imagina. O que eu gosto de fazer é passar ela primeiro com o pincel. Aí eu passo entre o queixo, entre o rosto e o pescoço, né, nessa marquinha da mandíbula, esse ossinho. É o meio, entre a orelha e o queixo. Eu normalmente passo primeiro com o pincel, porque ela vem com bastante quantidade. E depois eu passo a esponjinha, para poder tirar o excesso, né? Que aí ela vai igualar o tom da pele. E, gente, o grande segredo, além disso, o que eu gosto de fazer é testar, né, na mandíbula e depois passar a base com o pincel e depois tirar o excesso com a esponjinha, é você esperar uns 5, 7 minutinhos, porque a base vai oxidar. Aí você vai descobrir se ela tá no tom da sua pele ou não, entendeu? Então assim, ó, essa base que eu testei aqui pra vocês verem, quem estiver nos assistindo no YouTube, vocês podem ver que ela já tá quase na cor da minha pele, já até igualou. Pra quem está nos ouvindo, esse é o segredo, gente. Espera uns 5, 7 minutinhos que a base vai oxidar e você vai ter o resultado final do tom da base que você está comprando e você nunca mais vai errar, tá bom? Essa é a minha dica de hoje pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem não, daqui a 15 dias, eu venho falando de corretivo pra vocês, como não errar também no corretivo. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima. Agora o papo é com a mulher que é mãe. Eu, por exemplo, hoje estou sem as unhas feitas. Eu amo ter as unhas feitas. Amo vermelho nas minhas unhas. Mas eu não tive tempo. Por quê? Porque trabalho, filho, estudo. E aí a gente vai cozinhar e vamos lá, tá. E tem muita mulher que adora ter esse status de ser multitarefas. Porque eu sou mãe, eu trabalho, eu estudo, eu sou esposa, eu tenho a minha mãe, as minhas irmãs, minhas amigas, e eu também tenho as minhas cunhadas, então eu cuido de todo mundo. Tá, você cuida de você? Você tira um tempinho da sua semana,
para cuidar de você, que seja uma horinha para você ler, para você assistir a um filme, para você dar uma caminhada, sei lá, fazer alguma coisa que você goste, que você decida, eu vou fazer. Ninguém pensando por você. Pois é, muitas mulheres gostam dessa síndrome da super-heroína, da super-mulher, mas isso não faz bem. Então, este é o tema que a psicóloga Ellen Moraes Senra traz para o seu quadro Olhar para Si essa semana, e ela traz como entrevistada, como convidada, outra psicóloga, a Camila Arruda, e elas vão bater um papo, trazendo várias dicas e sugestões para você que acha que ser essa super mulher, essa super heroína é bom, e também para você aprender a tirar um tempinho para você mesma, que isso vai fazer muito bem, não só para você, mas para todos a seu redor. Então, vamos lá e vamos ver esse bate-papo. Olhar para Si, com a psicóloga Ellen Moraes Senra. Olá pessoal, eu sou a psicóloga Ellen Moraes Senra e hoje eu estou aqui em mais um Olhar para Si, aquele nosso bate-papo semanal que tem o intuito de aquecer o nosso coração e nos dar aquele tempinho que a gente precisa para focar no que realmente importa, o nosso bem-estar. No programa de hoje, nós vamos estar falando de um assunto que atinge muitas mulheres em diversas esferas sociais, que são as múltiplas tarefas e os múltiplos papéis que nós desempenhamos no nosso cotidiano. E como fazer isso sem deixar de nos olhar, sem deixar de praticar o autocuidado, sempre focando ali no nosso equilíbrio pessoal, profissional. Afinal de contas, somos mães, mulheres, esposas, somos multitarefas e sempre achamos que temos que dar conta de tudo. Mas será que é assim mesmo? Ou será que existe uma maneira da gente encontrar o tão esperado e o tão famoso equilíbrio? Para isso, hoje eu vou estar chamando aqui uma amiga minha, pessoal, psicóloga Camila Arruda, incrível, que assim como eu, também é mãe, empreendedora, psicóloga e que também desempenha diversas funções e vai contar pra gente como que ela faz tudo isso sem ficar, louquinha. Eu digo que eu faço muita coisa e às vezes eu preciso lançar mão de algumas estratégias. E é sobre isso que a Camila vai falar com a gente. Então, roda aí e escutem o que a Camila tem a dizer. Olá, me chamo Camila Arruda, sou psicóloga clínica e organizacional, empreendedora, responsável técnica pelo espaço Reconstruir Psicologia e Saúde. Sou colunista do blog O Psicólogo Online e colunista da revista Viver Plenamente. Também sou consultora e desenvolvedora de carreira para psicólogos clínicos, esposa e mãe de um lindo menino de 5 anos. Já aproveito para agradecer a participação no Em Destaque dessa semana. É uma honra poder contribuir. Enxergo como um acúmulo de funções, muitas das vezes romantizadas pela sociedade. É óbvio, é fantástico a nossa capacidade de realizar diversas tarefas, às vezes ao mesmo tempo. Porém, a gente não pode romantizar isso, né? O que acaba respondendo a segunda pergunta, que é a capacidade de desenvolver tudo sem adoecer psicologicamente. E aí a gente tem a questão de dar conta de tudo. E é importante pensar que nós não podemos e não somos obrigadas a dar conta de tudo o tempo todo, né? E é preciso ser um equilíbrio, ter um equilíbrio. Porque quando você acredita que você tem que dar conta de tudo, a cobrança, né, a autocobrança, ela destrói emocionalmente, né, a nossa vida, a vida da mulher. Então é pensar que precisamos dar conta do que for possível, estabelecendo prioridades, organizando metas, planejando o dia e a semana, porém entendendo que se eu não dei conta, tudo bem, amanhã ou mais tarde eu faço de novo, porque senão sim, adoecemos psicologicamente. Vocês não precisam dar conta de tudo o tempo todo. É curioso, né, gente? Ouvindo a Camila falar, eu fico pensando, né, como que foi também essa minha trajetória, como que as coisas foram se modificando. E, assim, apesar de hoje nós estarmos trabalhando mais, desenvolvendo mais tarefas, tanto profissionalmente quanto dentro de casa, eu percebo, assim, que algumas mudanças antigas, arcaicas até, elas ainda existem. Como, por exemplo,
Você tem que ser boa mãe, você tem que ser boa esposa, você tem que comparecer sempre em todas as suas tarefas e ainda estar sempre linda, magra, maquiada, com o cabelo bem feito, as unhas bem feitas. E eu percebo o quanto que isso, pelo menos pra mim, parece muito injusto. E aí eu queria saber também a opinião da Camila. Camila, me fala, você também acha que, assim como eu, você também acha isso injusto ou você acha que não? É uma coisa que a gente tem que lidar mesmo e não tem jeito, não adianta ficar lutando contra. Queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua percepção a respeito dessas cobranças aí que nunca acabam quando o assunto é mulher. Exatamente. E aí a gente cai novamente na romantização de que a mulher é capaz de fazer e exercer diversas funções ao mesmo tempo, o que nos sobrecarrega emocionalmente e fisicamente e traz sobre nós mesmos uma culpa e uma autocobrança, né? Porque somos mulheres, mães, filhas, esposas, empreendedoras, funcionárias de uma organização. E além de desempenhar todos esses papéis, nós temos que ser perfeita no desempenho deles, o que é um problema. Por que temos que ser perfeita? Por que temos que dar conta de tudo? Isso vem de uma construção, né, de um machismo, onde, por exemplo, o homem ele trabalha fora, desenvolvendo 8, 10 horas de trabalho durante o dia e ele chega em casa e ele descansa. A mulher, quando faz isso, ela é julgada, né? Como assim você chegou em casa e descansou? Tem um filho para cuidar, tem um marido para cuidar, e essa sobrecarga acaba caindo sobre nós muitas das vezes, por conta da autocobrança e da culpa. Como assim eu não estou sendo boa em todas as funções que eu preciso desempenhar? E aí é importante pensar, né, o que eu posso delegar, o que eu posso terceirizar de serviço. Posso ter alguém para me auxiliar com os serviços domésticos? Posso ter alguém para me auxiliar com os serviços com o meu filho? Enfim, e ter isso tudo e principalmente olhar para nós é cuidar do nosso corpo. Isso é um julgamento, tanto quando nós fazemos e nossa, ela está se priorizando e deixando outras coisas de lado. E quando nós não fazemos, como assim? Você não olha para você? Como assim? Você trabalha o dia todo e não cuida do seu corpo. Então, a gente percebe um movimento de críticas o tempo todo. Que se não tivermos um cuidado muito grande, um autocuidado, um autoamor, nos colocarmos em primeiro lugar, adoecemos emocionalmente. Tá? Então é pensar que a gente pode se organizar, sim, para desenvolver multitarefas sem nos sobrecarregarmos. Isso é muito importante, porque o adoecimento emocional é real. Ai, gente, é muito bom você saber que não tá sozinha nesse mundo. Eu não sei vocês, assim, apesar de já ser amiga da Camila, de nós já nos conhecermos, é diferente quando a gente para conversar sobre um assunto que é também de cunho pessoal. Afinal de contas, eu já me cobrava muito para conseguir dar conta de tudo e já adoeci várias vezes, psicologicamente e fisicamente, por conta disso, de tentar dar conta de tantas demandas. A Camila sabe um pouquinho da minha história, um dia eu volto para contar para vocês aqui também, só um apanhado geral, mas como eu disse para vocês, eu sou mãe, meu filho tem 5 anos, eu sou casada, então tem que dar conta de casa, tem que dar conta do trabalho. Eu sou docente, né? Eu sou professora universitária, eu sou escritora, então assim, é muita coisa para desenvolver, não é brincadeira. Mas eu queria que a Camila contasse um pouquinho pra gente da experiência dela, de como que é ser tudo isso que ela é, né? Que ela já mencionou aí pra gente. E queria saber, assim, se você, Camila, se sente ou se você já se sentiu sobrecarregada de ter que desenvolver tantos papéis assim. E o que pega mais nessas horas, né? Onde você tá cansada, tudo que você queria era poder relaxar, mas você lembra que ainda tem um monte de tarefas e afazeres te aguardando em casa. Conta um pouquinho pra gente a sua experiência. Ser mãe, esposa, empreendedora, né? Isso tudo dentro de uma rotina. Por vezes é uma loucura. Sair de casa muito cedo, chegar em casa muito tarde, planejar a minha rotina e de tantos outros profissionais. E isso já me sobrecarregou muito e às vezes ainda me sobrecarrega. Mas hoje eu consigo compreender que eu não posso me maltratar tanto, né?
com as cobranças, com os julgamentos, com querer abraçar o mundo com as mãos. Por muitas vezes eu tentei fazer isso, né? E me cobrar porque eu não achava que eu era boa em tudo. Eu tinha por obrigação ser perfeita em tudo. Tinha que ser uma perfeita profissional, tinha que ser a mãe perfeita, tinha que ser a esposa perfeita. E eu me cobrava por chegar em casa tarde e não ter passado o dia todo com meu filho. Ou eu me cobrava por eu não poder ter a madrugada inteira para planejar alguma rotina da minha empresa. Enfim, a partir do momento que eu comecei a entender que tudo tem um tempo e que a gente precisa se planejar para ser bom em todas as tarefas, mas que se isso não acontecer, tá tudo bem, amanhã é outro dia e a gente consegue desconstruir e reconstruir muita coisa. Eu eliminei, né, crenças limitantes que me faziam acreditar que eu tinha que ser uma boa mãe, e por mais que eu me esforçasse, isso não era o suficiente para mim. Acredito sim que isso vem muito das críticas, né, que nós recebemos externas, mas hoje isso não é mais um peso para mim. Hoje eu consigo administrar melhor a minha rotina. Óbvio que tem momentos em que o trabalho aumenta um pouco e eu sim me sinto sobrecarregada, mas nada hoje que me traga prejuízos emocionais, mas um dia já trouxe. Tá vendo aí, com tudo isso que ela tá dizendo pra gente, com tudo isso que eu também tô falando pra vocês, mais do que nunca fica eminente a necessidade de olhar para si, a necessidade de se priorizar, de se cuidar, de praticar esse autocuidado, que vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que, para praticar autocuidado, precisa deitar e dormir uma boa noite de sono. Tem gente que gosta de fazer um skincare. Tem gente que gosta de fazer N outras coisas. Isso aí vai variar de pessoa para pessoa e não tem problema. O importante é você se cuidar. Mas eu queria saber, assim, qual é a importância real, né? O que na prática se priorizar e praticar o autocuidado pode fazer para contribuir para que a gente continue seguindo aí os nossos afazeres sem perder a nossa essência, sem perder a nossa identidade e, é claro, sem deixar que o corpo e que a nossa mente sinta tanto esses impactos. O que a gente pode fazer? Priorizarmos a nós mesmos é de extrema importância, porque quando a gente desenvolve diversas funções, como mãe, como empresária, como dona de casa, e mãe, e esposa, e filha, enfim, quando a gente não tem esse autocuidado, fica difícil da gente cuidar do outro. E isso acontece muito, da gente achar que a gente não está sendo bom o suficiente para o outro, da gente achar que a gente não está amando o suficiente o outro, que a gente não está se entregando para o outro. E quando a gente faz esse movimento de olhar para o outro sempre em primeiro lugar, a gente esquece de nós. E com isso, nos inferiorizamos, nos diminuímos, a autoestima vai lá embaixo, a segurança também. E aí, acaba que por no fim a gente não desenvolver como gostaríamos essas tarefas. Então é pensar que se colocar em primeiro lugar nunca vai ser egoísmo. Vai ser o maior gesto de auto-amor e auto-cuidado que a gente pode fazer por nós mesmos. Porque a gente só vai ser muito bom pro outro, a gente só vai fazer o outro feliz. Nós só vamos ser as melhores donas de casa, as melhores empreendedoras, as melhores funcionárias, quando a gente olhar pra gente e ser o melhor para nós mesmos. Isso é extremamente importante. Se eu não cuido de mim, como eu vou cuidar do outro? E aí isso eu falo até, né, especificamente na minha condição enquanto psicóloga. Mas isso serve claramente para qualquer outra profissão. Como que eu vou exercer uma boa profissão para o outro? Como que eu vou ser uma boa advogada? Como eu vou ser uma boa doméstica? Como eu vou servir aos meus patrões? Ou como eu vou desenvolver um projeto, se eu for um engenheiro, se eu for um arquiteto, se eu não sou bom para mim? Se eu não se desenvolvo bem para mim? Se eu não me desenvolvo bem para mim? É importante da gente pensar nisso. É óbvio que praticar o bem ao outro, ser empático, é de extrema importância, mas jamais se anulando ou se colocando em segundo lugar para beneficiar o outro. E isso acontece o tempo todo. Quando a gente diz sim para o outro, mesmo sem poder, sem querer, quando a gente deixa de fazer algo que a gente quer muito por conta da cobrança do outro, por conta da crítica do outro, a gente deixa de nos colocar em primeiro lugar. Consecutivamente, o autocuidado não é a nossa prioridade. Então é pensar nesse movimento
para além de um trabalho, e sim para a nossa rotina como um todo. Porque a gente ouve muito isso, nós somos muito criticados quando a gente se coloca em primeiro lugar, como egoísta, só pensa em si mesmo, mas não. Para eu pensar no outro, eu preciso pensar em mim em primeiro lugar. E como nosso tempo, né, nós temos um tempo que nós precisamos usar, então eu vou fazer a última perguntinha. Na verdade, não é bem uma pergunta, eu queria que a Camila deixasse umas dicas pra gente, onde nós pudéssemos aprender, né, como manejar todas essas tarefas. Então, Camila, eu queria saber quais são as dicas que você daria para mulheres que, assim como nós, somos mães, donas de casa, ou empresárias, ou empreendedoras, que comandam equipes, ou que comandam a equipe da própria casa, toda a função e rotina familiar. Queria saber qual a dica que você dá para amenizar essa carga e para otimizar também um pouquinho, né, de todas essas tarefas, de forma que a pessoa possa ter, de forma que essa mulher possa ter um tempinho especial reservado também para si mesma, né? Porque caso contrário, a gente vai colocando tudo em primeiro plano e a gente vai só afundando aí na nossa escala de prioridade algo que a gente já sabe que não é nada saudável. Então eu queria saber, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que dicas você nos dá para ajudar aí a conduzir todo esse processo? Planejamento. Quando eu não planejava a minha rotina, a minha semana, meu dia, era um momento em que eu me sentia mais sobrecarregada e não conseguia ter tempo para olhar para mim. Então, eu pensar em planejar. Seja você empreendedora, seja você mãe, seja você empreendedora e mãe, seja você dona de casa e mãe, seja você funcionária de uma grande empresa, mãe e esposa, tudo gira em torno do planejamento. Quando você organiza a sua rotina, fica mais fácil. É óbvio que nós não temos o controle de tudo e muita coisa pode acontecer fora do planejado. Mas é importante que você tenha em mãos o planejamento do seu dia, da sua semana, do seu mês, para que as coisas fluam melhor. Determinar o que é urgente, o que é importante e o que precisa ser feito é um exercício magnífico. Porque quando você tem uma rotina extensa, cansativa, dentro de uma semana, dentro do mês, você precisa discriminar o que é urgente, o que eu preciso fazer para ontem, o que é importante, o que eu não posso deixar de fazer e o que eu preciso fazer, mas pode ficar para depois, se eu não der conta, se eu não quiser fazer nesse momento ou se eu não conseguir. Determinar isso traz uma clareza melhor das suas atividades e com certeza você se cobra menos, porque você entende que isso aqui esteve ao meu alcance hoje, isso aqui não esteve e tá tudo bem. Outra coisa é ter em primeiro lugar no seu planejamento uma coisa crucial. Dentro da sua agenda, dentro do seu planejamento, dentro da sua rotina, quando você for programar, uma coisa extremamente importante que não pode faltar. Colocar você nesse planejamento, colocar um momento de autocuidado, colocar um momento para olhar para você, para se perceber, para fazer o que você gosta. Porque isso vai te tornar muito mais leve. E o importante é pensar no que você quer fazer, no que você pode fazer e deixar que os outros sejam sempre os outros. Não permita que as críticas e o que os outros querem para vocês interfiram diretamente na sua vida. Ok? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito, sintam-se à vontade para buscar-me, que eu tiro todas as dúvidas. Desde já eu já agradeço, em destaque, Ellen Senra, pela oportunidade de estar participando desse programa. Espero contribuir mais vezes. Beijos a todos. Eu queria ficar mais tempo, eu queria poder bater mais papo. Queria também pedir para vocês sugestões para os nossos próximos temas. Eu quero saber o que vocês precisam saber mais sobre o olhar para si. Queria que vocês fossem muito honestos e muito sinceros. Quero saber o feedback de vocês deixando nos comentários durante o programa ou lá no canal do YouTube do Programa em Destaque, falando sobre o nosso quadro, o que você mais gostou, o que você menos gostou, que vai ser sempre um prazer, né? Afinal de contas, esse programa ele é feito para você. E, claro, por último, e não menos importante, eu queria agradecer demais a minha amiga Camila, que dispensou um tempo todo especial, todo focado em nos auxiliar. Mila,
Um beijo enorme. Vamos continuar trocando figurinhas. Tenho certeza que você volta aqui para nós batermos mais papo num outro momento. E obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo Olhar para Si. E eu aproveito para deixar como sugestão de leitura para vocês, sugestões. 2 livros. Um é da própria psicóloga Ellen Moraes Senra, O Alto Amor, que são vários capítulos escritos com este tema. Então vocês podem ler o que vocês vão achando mais interessante. Não é uma leitura consecutiva, que vai ensinar você a ter este alto amor, a cultivar esse amor por você mesma. Então isso é maravilhoso. Isso vai muito a favor deste tema hoje do Olhar para Si. Então ela foi coordenadora editorial desse livro. Então fica a sugestão de leitura para vocês. E também um outro que eu descobri por aí, porque eu sou uma apaixonada por leitura. Eu estava andando na rua, achei um sebo, não sei se vende em livrarias, mas com certeza pela internet, em sebos, em livrarias também da internet vocês vão achar. É esse, Ser Mãe é Sorrir em Parafuso, da Lô Galasso, tá? Eu li de cabo a rabo. Em um dia ele conta desde o início da maternidade, quando você está grávida, tudo. Ela conta de uma maneira leve e de uma maneira até hilária, a maternidade, a gravidez, tudo, como as pessoas sonham, como é de verdade. Então fica essa dica de leitura, que é muito gostosa, porque mostra como é a maternidade real. E se você tiver alguma dica de leitura para mandar pra gente, já vou deixar aqui o e-mail, tá? Para você entrar em contato com a produção do nosso programa, em destaqueprograma@gmail.com. Manda pra gente, que a gente passa aqui para todo mundo ver, assim, compatível com o tema do nosso programa, que eu particularmente vou ler estes livros que vocês indicarem, e aí a gente mostra para todo mundo que acompanha o programa Em Destaque. E agora nós vamos ver a Flávia Albani explicando pra gente o que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está fazendo durante a pandemia para ajudar os vulneráveis. Então, o que estão revisando, o que estão fazendo, o que estão analisando, que ela já veio falando em outros programas, e ela vai trazer novidades. Então, roda aí, que é hora do quadro Juntos pela Inclusão Social. Juntos pela Inclusão Social. Olá pessoal, meu nome é Flávia Albani, eu sou defensora pública, sou criadora do projeto Juntos pela Inclusão Social. Inclusive convido vocês para seguir o meu projeto nas redes sociais. Esse projeto ele fala sobre inclusão social, especialmente sobre a inclusão social de pessoas com deficiência. Bom, algumas semanas atrás eu estive aqui no mesmo programa, nesse mesmo canal, no Em Destaque, falando para vocês sobre a existência de uma resolução, que no caso foi a Resolução 1 de 2020, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e essa resolução, ela trata, tá? Ela dá diretrizes sobre como os países integrantes da América, eles devem proteger grupos vulneráveis durante a pandemia, tais como população de rua, pessoas com deficiência, indígenas e outros. Essa resolução, ela está disponível na internet, inclusive em português. Se vocês jogarem no Google, vocês conseguem encontrá-la. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre uma outra resolução, também expedida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando que a Comissão Interamericana ela é integrante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E o Brasil ele faz parte desse sistema, tá? Que visa a proteção dos direitos humanos nas Américas. Então, a comissão ela tem uma preocupação muito grande com as Américas, especialmente com a América Latina, né, do qual o Brasil também é país componente, por conta de um histórico de crescente e maciça violação de direitos humanos aqui na América Latina. Muita violência, muita desigualdade social, regimes democráticos ainda muito frágeis. Então, a comissão e o sistema interamericano como um todo, eles se preocupam muito com esses países componentes da América Latina.
Por isso, eles editaram essa resolução, a que eu falei já no outro programa, a número 1 de 2020, e editaram também recentemente, no final do mês passado, de julho, a resolução 4 de 2020. Essa resolução ela vai tratar sobre as vítimas da Covid-19 e seus familiares. Então, ela também traz diretrizes para que os países possam proteger todas aquelas pessoas que foram contaminadas, né, pelo vírus, pelo coronavírus, e engloba as pessoas contaminadas assintomáticas, as pessoas contaminadas com sintomas leves, moderados e graves, as pessoas que ainda estão em investigação, no sentido de que há uma suspeita de contaminação, mas ainda não tem certeza, porque o teste ainda não foi feito, ou porque está se aguardando o resultado do teste, e também aqueles que infelizmente vieram a óbito por conta do coronavírus e seus respectivos familiares. Então, essa resolução ela traz diretrizes para proteger todas essas pessoas. E ela traz algumas especificações, como, por exemplo, como os estados devem agir no tratamento concedido a essas pessoas, como os estados devem agir na prevenção da doença para as suas respectivas populações, o apoio que os estados devem dar aos familiares das vítimas, né, do coronavírus. Fala também de um atendimento multidisciplinar, né, tendo o cuidado médico e também o cuidado psicológico. E ela traz também as questões, né, as diretrizes são inúmeras, não dá para eu tratar de todas aqui, mas essas que eu falei são as principais. E ela traz também a importância do consentimento prévio do paciente com o coronavírus para o seu respectivo tratamento e da informação. Então, que esse paciente ele seja informado sobre os tratamentos existentes, sobre os respectivos tratamentos e que ele dê o seu consentimento. E também sobre a privacidade, né, desses tratamentos, para que esses pacientes não sejam expostos de forma discriminatória, e também combate ao preconceito para aquelas pessoas que contraíram e que já se recuperaram ou que ainda estão em tratamento do coronavírus. A resolução, ela traz, além dessas que eu falei, outras diretrizes também, e aqueles que se interessarem também podem procurar essa resolução na internet, basta jogar no Google, tá? É a resolução 4 de 2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só que até o momento, até o dia de hoje, quando eu gravei esse vídeo, até o momento, eu só encontrei essa resolução disponível em espanhol. Diferentemente da resolução número 1, infelizmente eu não a encontrei ainda disponível no português. Mas, como eu disse, ela está disponível na internet para aqueles que tiverem interesse em acessar e se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Muito obrigada e não deixem de seguir o meu projeto nas redes sociais. Até a próxima! E termina aqui mais um programa em destaque, mas é claro que logo mais já tem mais vídeo, mais programa novo, porque a gente não para de correr atrás da informação em destaque para vocês. Sim, então vocês já têm o nosso e-mail, corram lá para falar quem vocês querem de entrevistado, que assuntos vocês querem ver aqui no programa, porque a gente vai atrás do que vocês querem ver, o que vocês querem saber mais sobre o assunto. Sim, e também, lógico, nossas redes sociais, que vocês sempre estão lá acompanhando a gente, inclusive no nosso canal do YouTube, que vocês comentam, que vocês dão like, que vocês dão dislike, e isso mesmo, pode dar dislike, porque se é dislike, a gente quer melhorar mais. Então, e a curtida, a gente adora, comentário, mais ainda. Então, pode continuar lá engajando, interagindo com a gente, seja no YouTube, seja nas redes sociais, porque o programa é meu, é seu, é do colunista, é do entrevistado, é de todo mundo, tá? Então, vão lá na fanpage do nosso Instagram, em Destaque Programa, e também pode ir lá na minha rede social pessoal, Prissilvestre_. E tem um recado para dar. Vocês estão vendo que o Teteus Alves não apareceu mais por aqui, né?
Por que será? Recebemos muitas perguntas, muitas questões nas nossas redes sociais, mas cadê ele? É porque ele está estreando um programa só dele no YouTube, que inclusive é nessa semana, na quarta-feira. É na quarta-feira, sim! Então, podem procurar lá por Teus Alves no YouTube, que vocês já vão ver o Teus Alves aí em ação. Ele sai aqui do nosso programa para estrear o programa dele, cheio de humor e de ironia que só ele tem. Então a gente deseja muito sucesso para você, meu querido, tá bom? E lógico que as nossas portas estão abertas para você sempre, tá? E agora eu tenho que me despedir porque já tá acabando o nosso tempo. Um grande beijo e até daqui a pouco!